Sem Taiwan, o mundo desliga. Quase 92% da tecnologia de ponta global depende de uma ilha menor que o Rio de Janeiro, que é a superpotência ao redor de Taiwan, apenas observa. O que está em jogo no estado de Taiwan não é território, é quem ditará as regras do século XXI. Para análises geopolíticas profundas, inscreva-se aqui no canal. Vamos aos fatos. Nós chegamos ao mês de março de 2026 com os Estados Unidos operando no limite máximo da sua capacidade estratégica na guerra em que apoiam Israel contra o Irã. Para tentar conter as constantes instabilidades, Washington precisou deslocar uma parcela enorme do seu poder naval para o Oriente Médio, mantendo grupos de ataque de porta-aviões em patrulha constante na região. Para quem acompanha o noticiário diário, isso pode parecer apenas a continuidade de velhos problemas no Golfo Pérsico. Mas, para a inteligência militar chinesa, isso é pura matemática logística. Na guerra moderna, a capacidade de uma superpotência não é medida apenas pelo dinheiro que ela tem, mas pelo que chamamos de largura de banda estratégica. Cada míssil interceptador disparado no Oriente Médio custa milhões de dólares e leva meses ou até anos para ser reposto. Cada operação contínua desgasta navios, consome estoques reais de munição de precisão e exige a atenção dos principais comandantes do Pentágono. A China enxerga esse desgaste contínuo como uma janela de oportunidade. Com frentes de tensão abertas na Ucrânia, o Oriente Médio exigindo presença constante e uma polarização política interna cada vez mais severa em Washington, a capacidade de resposta dos americanos no Oceano Pacífico está esticada até o seu limite estrutural. A lógica dos estrategistas em Pequim é direta. A atenção de uma superpotência tem um teto. Se os Estados Unidos precisam apagar incêndios militares e diplomáticos em 3 continentes ao mesmo tempo, qual seria a capacidade real e imediata de intervir caso a China impusesse um bloqueio aeronaval a Taiwan hoje? Para o governo chinês, a distração crônica do Ocidente funciona como um acelerador para os seus próprios planos. Para entender por que Taiwan se tornou a grande obsessão histórica de Pequim, nós precisamos retroceder até o ano de 1949. Foi nesse momento que a violenta guerra civil chinesa terminou com a vitória do Partido Comunista no continente, forçando as forças nacionalistas do general Chiang Kai-shek a cruzarem o mar e buscarem refúgio em Taiwan. Os nacionalistas levaram consigo as reservas de ouro, as principais relíquias imperiais e a reivindicação de serem o governo legítimo de toda a China. O ponto crucial aqui é que, juridicamente, um tratado de paz definitivo nunca foi assinado. Mas isso está muito longe de ser apenas um detalhe nos livros de história. O presidente chinês Xi Jinping transformou a chamada reunificação em uma prioridade absoluta do seu governo. Ele atrelou a tomada de Taiwan ao que ele chama de o grande rejuvenescimento da nação chinesa, estabelecendo metas claras que convergem com o cenário do Exército de Libertação Popular em 2027. Do outro lado do estreito, o cenário político não recua. O atual presidente de Taiwan, Lai Ching-te, mantém uma postura incisiva de defesa da soberania e da identidade democrática da ilha, o que aumenta a fricção quase diária com Pequim. No fundo, existe um fator ideológico profundamente enraizado nessa disputa. Com o passar das décadas, Taiwan deixou o autoritarismo militar no passado e se consolidou como uma democracia rica, vibrante e altamente tecnológica. Para a cúpula do Partido Comunista Chinês, o sucesso inquestionável de uma sociedade de cultura chinesa que vive sob eleições diretas, com oposição política e liberdade de expressão
proteção representa uma contradição perigosa ao próprio modelo centralizado de Pequim. Controlar a ilha, no fim das contas, não é apenas dominar uma rota marítima, é também uma forma de apagar um exemplo de democracia próspera que brilha a pouco mais de 100 quilômetros de sua costa. Chegamos ao ponto onde Taiwan deixa de ser uma questão estritamente militar e se transforma em uma questão de sobrevivência para a civilização moderna. Nós estamos falando do mercado de semicondutores. A gigante taiwanesa TSMC não é apenas uma grande empresa de tecnologia, ela é o alicerce da era digital. Ela fabrica sozinha quase 70% de todos os chips encomendados do mundo e detém um impressionante monopólio de mais de 90% na produção dos semicondutores de altíssima performance. Se, por qualquer motivo, as fábricas da ilha pararem de operar, as consequências globais seriam sentidas em questão de semanas. Uma análise aprofundada feita pela Bloomberg Economics calculou que uma guerra aberta em Taiwan custaria aproximadamente 10,7 trilhões de dólares à economia global. Para colocar isso em perspectiva, isso significa pagar quase 10% de todo o produto interno bruto mundial logo no primeiro ano de conflito. Seria um choque financeiro e produtivo muito superior ao que vivenciamos durante a pandemia de 2020 ou durante a crise financeira de 2008. É exatamente isso que os especialistas em geopolítica batizaram de escudo de silício. A premissa é que o mundo ocidental jamais poderia permitir que Taiwan caísse porque o custo econômico de perder o acesso a esses microchips seria um suicídio industrial. Por mais que os Estados Unidos e a União Europeia tenham aprovado pacotes bilionários de subsídios recentemente e estejam suando para erguer novas fábricas no Arizona e na Alemanha, transferir a cadeia produtiva não é algo que se faz rapidamente. Reconstruir a infraestrutura, a rede de fornecedores e a mão de obra ultra especializada de Taiwan em outro continente é uma tarefa que leva mais de uma década. Hoje, gostando ou não, o funcionamento do mundo inteiro ainda depende inteiramente da paz no Estreito de Taiwan. Existe um cronômetro silencioso, mas implacável, correndo sobre as águas do Pacífico. No ano de 2021, o almirante americano Philip Davidson, que comandava as forças dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico, fez um alerta contundente ao Congresso. Ele afirmou que a China estaria militarmente preparada para realizar uma invasão em larga escala a Taiwan até o ano de 2027. Agora, em março de 2026, esse alerta deixou de ser uma mera estimativa de inteligência militar e passou a ser o norteador de absolutamente todo o planejamento de defesa das nações asiáticas. Os números provam que essa preparação está acontecendo a todo vapor. O orçamento militar chinês sofreu saltos assustadores nos últimos anos. Os estaleiros chineses estão construindo navios de guerra, destroyers e porta-helicópteros de assalto anfíbio a uma velocidade que os Estados Unidos hoje não conseguem acompanhar. Além disso, a China focou imensamente na produção de mísseis balísticos e hipersônicos projetados especificamente para manter os porta-aviões americanos afastados de Taiwan, naquilo que os militares chamam de negação aérea. Ciente dessa urgência, Taiwan também entrou em uma corrida contra o tempo. O governo taiwanês precisou aprovar orçamentos especiais de defesa na casa das dezenas de bilhões de dólares. A estratégia mudou. Em vez de gastar a maior parte do dinheiro comprando grandes caças de combate que poderiam ser destruídos nas pistas logo nas primeiras horas de um ataque,
ataque, eles passaram a focar na chamada guerra assimétrica. Estão investindo pesado na compra de milhares de mísseis portáteis, sistemas de defesa antiaérea, minas marítimas e tecnologia militar nacional. A grande questão é, a China tenta atingir o pico máximo do seu poderio militar antes que essas defesas de Taiwan fiquem sólidas demais e antes que os americanos terminem de reestruturar e dispersar as suas próprias bases militares localizadas no Japão e nas Filipinas. Se a diplomacia falhar, como seria na prática o início de um confronto dessas proporções? A estratégia de defesa americana mais recente, desenhada para o Pacífico, foi batizada pelo atual comandante da região, o almirante Samuel Paparo, de Operação Hellscape, uma palavra que pode ser traduzida literalmente como paisagem infernal. E, acredite, o nome descreve perfeitamente o objetivo do plano. A doutrina militar tradicional diria para colocar grandes navios de guerra no meio do estreito para bloquear a frota chinesa. Mas os tempos mudaram. Inspirados fortemente pela eficácia que os drones tiveram nas batalhas navais do Mar Negro durante o conflito da Ucrânia, os estrategistas americanos e taiwaneses mudaram o foco. O plano do Hellscape prevê que, no exato momento em que os navios de invasão chineses começarem a se mover em direção à ilha, o Estreito de Taiwan será imediatamente inundado por milhares de drones autônomos. Seriam drones aéreos de ataque, embarcações não tripuladas carregadas de explosivos operando na superfície e veículos submarinos autônomos. A intenção não é vencer a guerra inteira usando apenas robôs, mas sim criar um ambiente tão letal, caótico e saturado que a travessia da frota chinesa sofra perdas devastadoras logo nos primeiros quilômetros. Esse inferno logístico atrasaria o avanço do inimigo, desorganizaria as linhas de suprimento e, o mais importante, compraria o tempo vital de que Taiwan precisa para mobilizar 300 mil reservistas em sua força total. Ao mesmo tempo, daria margem para a chegada das frotas de apoio internacional. É uma tática desenhada friamente para impedir que o exército chinês conquiste a capital Taipei em 48 horas e apresente ao mundo um fato consumado. Apesar de a China possuir uma vantagem numérica esmagadora em soldados, aviões e navios, Taiwan tem um aliado formidável que não pode ser bombardeado: a própria geografia. O Estreito de Taiwan tem, em média, 130 quilômetros de largura e é mundialmente conhecido por suas águas traiçoeiras e ventos fortes. O clima local é tão severo que só permite uma travessia segura para navios de desembarque em duas pequenas janelas de tempo durante o ano inteiro, algumas semanas em abril e outras poucas em outubro. Fora desses períodos, os tufões e o mar agitado transformam qualquer manobra anfíbia em um risco inaceitável. Como se não bastasse a dificuldade do mar, a costa oeste da ilha, que fica de frente para a China, possui extensas planícies de lama e águas rasas, o que reduz enormemente os pontos de acesso. Especialistas militares calculam que existam apenas cerca de 14 praias viáveis em toda a costa de Taiwan, onde tanques e tropas pesadas conseguiriam desembarcar com segurança. Sabendo disso, o exército taiwanês mapeou cada centímetro dessas rotas. Taiwan aproveitou essas barreiras naturais para adotar de vez a chamada doutrina do porco-espinho. A lógica dessa estratégia é simples. Em vez de tentar competir com o volume de força chinesa de igual para igual, você transforma o seu próprio território em um alvo tão espinhoso e letal que o predador desiste de engoli-lo. Eles estão camuflando plataformas móveis de lançadores de mísseis anti-navio em áreas urbanas densas, dentro de florestas e em redes de túneis escavados nas montanhas de rocha sólida.
O objetivo é claro: se as defesas de Taiwan, escondidas em terra, conseguirem afundar uma parcela significativa dos navios de transporte chineses que trazem os blindados, a operação de invasão se torna logisticamente insustentável antes mesmo que o primeiro soldado pise na areia da praia. Toda a balança de poder na Ásia repousa há mais de 4 décadas sobre uma fundação política americana muito peculiar, conhecida como ambiguidade estratégica. Oficialmente, desde a criação da Lei de Relações com Taiwan em 1979, os Estados Unidos se comprometeram a fornecer armas para que a ilha se defenda. Porém, eles mantêm um silêncio proposital e calculado sobre se realmente enviariam tropas americanas para lutar e morrer defendendo o território taiwanês. Essa dúvida permanente foi o que garantiu a paz por tanto tempo. A China não arrisca um ataque por medo de iniciar a Terceira Guerra Mundial contra as forças dos Estados Unidos, e Taiwan evita declarar independência formal para não acabar lutando essa guerra completamente sozinha. Entretanto, as dinâmicas políticas internas em Washington vêm testando os limites dessa estratégia de forma perigosa. Nos últimos anos, declarações do presidente Donald Trump sugeriram abertamente que Taiwan deveria pagar pela sua proteção, chegando a comparar os militares dos Estados Unidos a uma gigantesca companhia de seguros. Além disso, ele frequentemente criticou o fato de a ilha concentrar o monopólio da indústria global de semicondutores. Comentários com esse tom demonstram uma visão muito mais transacional das alianças militares, onde o custo financeiro pesa mais do que o compromisso histórico. Para o líder chinês Xi Jinping, essa retórica é lida como um sinal revelador. Se os estrategistas de Pequim chegarem à conclusão de que a sociedade americana está dividida demais, focada exclusivamente em seus próprios problemas internos de inflação e fronteiras, ou que os líderes americanos estariam relutantes em gastar bilhões e sacrificar seus cidadãos em uma guerra do outro lado do mundo, o cenário muda drasticamente. O principal mecanismo de medo que segurou o ímpeto militar da China até hoje perderia grande parte do seu peso, tornando o risco de um ataque muito mais provável. Um erro comum é olhar para Taiwan como se ela fosse um problema geográfico isolado. Na verdade, ela é a principal peça de contenção no intrincado mapa da Ásia. A ilha fica posicionada exatamente no centro geográfico do que os estrategistas militares chamam de a primeira cadeia de ilhas. Essa cadeia é uma linha defensiva natural que começa lá em cima do Japão, desce por Okinawa, passa por Taiwan e vai até o sul das Filipinas. Essa barreira de ilhas funciona como um muro que prende a imensa marinha chinesa nos mares rasos próximos à costa da Ásia. Se a China, porventura, dominar Taiwan, ela quebra esse muro ao meio. Isso daria aos navios e principalmente aos submarinos nucleares chineses um acesso direto e sem obstáculos às águas profundas do Oceano Pacífico. Uma vez no oceano aberto, os submarinos chineses poderiam operar sem serem rastreados pelos sonares aliados, alterando por completo a segurança naval global e colocando até a costa do Havaí e da Califórnia sob uma nova pressão estratégica. É exatamente por entender essa gravidade que os países vizinhos da China aceleraram seus preparativos militares a níveis que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão rompeu com décadas de pacifismo estrito, aprovou a duplicação do seu orçamento de defesa e começou a instalar mísseis Tomahawk em suas pequenas ilhas ao sul, exatamente próximas a Taiwan, mais ao sul as Filipinas, sob o governo de Ferdinando Marcos Júnior,
não apenas reforçaram sua parceria histórica com o Pentágono, como liberaram o acesso dos Estados Unidos a novas bases militares vitais, algumas delas voltadas diretamente para o estratégico Canal de Baix, uma das principais rotas marítimas da região. O resultado prático disso é a formação de um verdadeiro cinturão de mísseis focado em cercar a China. O grande risco é que, quando mais espessa essa muralha de aliados se torna, mais a China sente que precisa agir rápido antes que a porta do Pacífico se fechem para sempre. A ficção nos ensinou a imaginar que as guerras sempre começam com declarações públicas e bombardeios massivos, iluminando o céu noturno, mas a realidade é que os militares de Taiwan já estão vivendo um conflito diário e silencioso há anos. Eles chamam isso de estratégia da Zona Cinzenta. Trata-se de uma tática de intimidação e coerção militar constante, mantida propositalmente num nível de intensidade que fica logo abaixo da linha vermelha que justificaria o início de uma guerra declarada. Quase todos os dias, a Força Aérea e a Marinha do Exército de Libertação Popular da China realizam incursões ostensivas ao redor da ilha. Eles cruzam a linha mediana do estreito com dezenas de caças avançados e bombardeiros. Eles enviam grandes grupos de navios de guerra para realizar exercícios militares não anunciados, simulando bloqueios em torno dos principais portos de Taiwan e forçando as rotas comerciais internacionais a desviarem suas rotas com frequência. Além disso, navios da Guarda Costeira Chinesa assediam constantemente as pequenas ilhas periféricas de Taiwan, como Kinmen e Matsu, e embarcações chinesas realizam dragagem de areia ilegal para destruir os cabos submarinos de comunicação. Cada vez que um caça chinês cruza a fronteira imaginária do espaço aéreo, Taiwan é forçada a acionar os seus próprios aviões de combate para interceptá-los. Cada voo de interceptação gasta milhões em combustível, reduz a vida útil dos motores das aeronaves e, acima de tudo, causa uma exaustão física e mental terrível aos pilotos taiwaneses. A intenção de Pequim com a Zona Cinzenta é aplicar a velha tática de cozinhar o sapo lentamente. Eles querem normalizar a presença das armas chinesas ao redor da ilha, exaurir os recursos financeiros e defesa de Taiwan e causar um desgaste psicológico tão profundo que, no longo prazo, a população local e seus líderes acreditem que resistir é inútil. Todos esses fatos complexos convergem para as decisões cruciais que estão sendo tomadas nos corredores fechados de Pequim neste exato momento. A inteligência chinesa está utilizando as guerras atuais, desde as trincheiras da Ucrânia até os céus noturnos do Oriente Médio, como seus laboratórios em tempo real. Eles estão analisando minuciosamente cada dado possível. Como as pesadas sanções financeiras do Ocidente funcionam na prática, a velocidade com que a indústria europeia e americana consegue produzir munição de artilharia e, principalmente, como os avançados sistemas de defesa antimísseis interceptam nuvens de drones de baixo custo. O cenário final que aguarda o Estreito de Taiwan pode tomar diferentes caminhos nos próximos anos. A China pode optar por um cenário de bloqueio aeronaval total usando a desculpa de um gigantesco exercício militar de quarentena. Nesse caso, eles tentariam asfixiar a economia e insular, cortando as rotas de importação de energia e alimentação, forçando o governo de Taiwan à mesa de negociação. Eles também podem continuar com a Zona Cinzenta por mais uma década, apertando a economia gradualmente. Ou, no pior e mais temido cenário de todos, Xi Jinping poderia autorizar uma invasão anfíbia direta e brutal.
uma operação de proporções titânicas que inevitavelmente arrastaria as Forças Armadas dos Estados Unidos e o Japão para o conflito, inaugurando uma guerra mundial. Obviamente, existe a possibilidade de que a liderança chinesa, avaliando o altíssimo risco de destruição da sua própria economia e o perigo das fortificações de Taiwan, decida recuar taticamente. O fato inegável é que a ilha de Taiwan deixou de ser apenas um pedaço de terra no oceano. Ele se tornou o teste definitivo da ordem global construída no pós-guerra. Se o controle sobre a ilha mudar de mãos através do uso da força militar e o fluxo vital de semicondutores for rompido, a economia de todos os continentes entrará em parafuso. Mais do que isso, a arquitetura de segurança que conhecemos hoje, onde alianças de proteção são respeitadas e fronteiras democráticas são mantidas, mudará de forma irreversível da noite para o dia. Se este documentário te ajudou a visualizar a enorme gravidade do que está acontecendo nas tensas águas do Pacífico e a conectar os pontos desse complexo tabuleiro geopolítico, deixe o seu like e, se ainda não for inscrito, se inscreva no Top 10. O mundo em que vivemos está mudando em uma velocidade impressionante e compreender as engrenagens ocultas que movem a política internacional é a única e melhor forma de não ser pego de surpresa pelo futuro. Quero saber a sua opinião, viu? Deixa aqui nos comentários. Você acredita que a China está apenas blefando para ganhar concessões ou vai cruzar a linha e tentar tomar Taiwan à força ainda nesta década? Eu sou o Boco e vejo você no próximo vídeo.